Olá, bom dia! Bom dia! O Sergipe Rural está no ar. Veja os destaques desta edição. Água para todos. Governo do Estado, através da Coidro, intensifica a perfuração de poços artesianos para garantir o abastecimento em comunidades que não contam com o serviço da DESA. Retomada da melhoria genética. Depois de um ano suspenso por causa da pandemia da Covid-19, o programa de inseminação artificial por tempo fixo, executado pela Endagro, volta a todo vapor em Sergipe. Referência em orgânicos. Famoso pelo cultivo de alimentos sem uso de agrotóxicos, o produtor rural de Campo do Brito inova mais uma vez. Agora com a criação de abelhas para a produção de mel de qualidade. E ainda, tem as dicas do médico veterinário para formar um ambiente ideal e adequado para a criação de aves de forma legalizada como bichos de estimação. Esses são alguns dos destaques desta edição. Por isso, fique com a gente, o Sergipe Rural começou. E a gente começa a edição com a força-tarefa do Governo do Estado para levar a água potável a quem mais precisa nos 4 cantos de Sergipe. E o exemplo disso são os investimentos para a construção de dezenas de sistemas de abastecimento em comunidades carentes dos municípios. Cabe à Coidro o trabalho de perfuração, bombeamento e instalação dos poços artesianos. Já as prefeituras municipais entram com auxílio na logística e insumos. E o resultado dessa parceria tem sido de grande sucesso. Os repórteres Patrícia Dantas e Jorge Henrique estiveram esta semana em Riachão do Dantas, no centro-sul do estado, para ver de perto os benefícios. Confira. Uma das ações da Coidro é a perfuração de poços com o objetivo de garantir às comunidades mais carentes, que não contam com serviço de abastecimento convencional, o acesso à água de boa qualidade nas localidades. A água é um bem fundamental à vida humana. Então a gente acompanha várias comunidades onde há muita falta de água, condições muito precárias, e a gente sabe que a água chegando ali vai mudar a vida daquela população. O serviço de perfuração e instalação de poços artesianos envolve uma série de tarefas, a começar pelo estudo de avaliação hidrogeológica, feito por geólogo que identifica as probabilidades de haver recursos hídricos no local avaliado. Primeiramente, um dos nossos geólogos ele vai a campo avaliar o local, ver as condições técnicas, geológicas e também sanitárias são adequadas, e então ele vai definir qual é o local onde vai ser perfurado esse poço, e aí a nossa equipe de perfuração vai realizar esse trabalho. Após a conclusão da perfuração do poço, a equipe de bombeamento vai então fazer a limpeza e também o teste de bombeamento, para que a gente descubra qual é a capacidade produtiva desse poço, o quanto de água a gente vai poder explorar. E após isso, então, esse poço é instalado e a água é distribuída para a população. As comunidades que são abastecidas, muitas vezes por barreiros, por tanques, por exemplo, não têm qualidade. E a Coidro chega perfurando os poços profundos que dão essa água de qualidade, beneficiando a saúde do homem do campo com abastecimento de água para consumo. A água de qualidade facilitou a ordenha das vacas de João e os afazeres domésticos. No início a gente tinha que pegar um balde de água, uma carroça de água, para trazer para lavar aqui. Lavar aqui a sala da ordenha, lavar os vasos, que tem que dar lavamentos tudo certinho, de manhã e de tarde, que eu tiro leite as 2 vezes, de manhã e de tarde. E agora já tem aqui, tudo na torneira. Só é abrir a torneira aqui, as caixas cheias aqui. Aí agora as caixas enchem sozinha, por causa que a gente bota uma boia lá, não se preocupa para estar desligando e desligando, né? 3 vezes na semana, a água aí direto, aí 3 vezes na semana. Ligo de 7 horas, só desliga 3 horas. Lá das caixas grandes. Então, para falar a verdade, para mim não precisa, na parte da água não precisa melhor. Facilitou até para a esposa também, aí. Porque daqui, dessas caixas aqui também, já tem outra caixa lá dentro de casa, enche essa e enche a de lá. No mesmo dia, enche as 2. Para ver como a água vem forte. Enche tudo num dia só, enche as 2. A água tem várias aplicabilidades na vida dos moradores do povoado Bonfim. Foi um alívio ter o abastecimento normalizado, mas os cuidados com o uso responsável da água não foram esquecidos. Não pode desperdiçar, né? E a gente aproveitar, não desperdiçar, né? Nada de coisa, um desperdício não vale a pena, né? Tem que ser tudo em ordem, né?
Mas graças a Deus deu tudo bem. O sofrimento que o pessoal tinha para ver hoje, a diferença é grande, né? As águas que chegam através dos poços perfurados trazem para a população do interior uma série de benefícios, além de minimizar o sofrimento daqueles que não têm o líquido nas suas torneiras. Antigamente a gente sofria muito, ia pegar água no tanque da nação, e hoje com esse benefício que chegou até o nosso povoado, de grande valia, melhorou 100%. Foi um avanço muito grande quando chegou essa água através da Cohidro, né? Melhorou a economia do nosso povoado, facilitou o trabalho dos produtores e muitas coisas para as senhoras, para as mães de família, né, em vários aspectos. Uma mudança muito grande. Uma cooperação técnica firmada entre a Cohidro e a Prefeitura de Riachão do Dantas vem possibilitando que a população rural do município tenha oferta de água a partir de sistemas de abastecimento. Os postos que abastecem os sistemas recebem auxílio em logística e insumos da Prefeitura. Nesse momento de pandemia, né, termos um acesso à água potável, com melhor acesso, melhor qualidade, garanta uma saúde, garanta até uma autoestima para a comunidade. Uma parceria de grande importância com a Cohidro e o Governo do Estado, com o nosso município. Essa parceria para a implantação do Sistema Simplificado de Água, garantindo melhor qualidade de vida para a nossa população, o acesso à água potável de qualidade. Então isso é de grande importância e é muito gratificante levar às comunidades, principalmente aquelas mais distantes, água para a população riachauense. E o governo de Sergipe segue cada vez mais empenhado em levar água a comunidades rurais do interior do estado. Desta vez, o município de Poço Verde foi o beneficiado com a entrega de 3 sistemas simplificados de abastecimento financiados pelo projeto Dom Távora. Cerca de 200 famílias agora podem contar com a oferta de água. Outros 2 sistemas de abastecimento foram construídos nos municípios Aquidabã e Carira. Os 5 sistemas foram viabilizados através da cooperação entre a SEAGRE e Cohidro, totalizando um investimento de R$ 351 mil. A seguir, depois de um ano suspenso por causa da pandemia da Covid-19, o programa de inseminação artificial por tempo fixo volta a beneficiar pequenos criadores de gado. E ainda, referência na produção de alimentos orgânicos, agricultor de Campo do Brito investe agora na produção de mel de abelha. É depois do intervalo, Sergipe Rural volta já. Agora, um aviso importante. A campanha de vacinação contra a febre aftosa foi mais uma vez prorrogada. O prazo agora é até 16 de julho. Esta é a segunda vez que o Ministério da Agricultura estende a primeira etapa da campanha. O motivo? O desabastecimento de vacinas em lojas de revendas. Com o reabastecimento de vacinas nas lojas e a prorrogação até o dia 16 de julho, a Endagro espera atingir a meta da imunização dos rebanhos contra a febre aftosa. E por causa do novo adiamento do prazo de vacinação, também fica prorrogado o prazo final para a declaração de vacinação. Neste caso, até dia 16 de agosto, ou seja, até um mês depois do encerramento da campanha de imunização dos rebanhos. Em caso de dúvidas, os criadores podem procurar o escritório mais próximo da Endagro ou ligar para 3234-2624. E o Sergipe Rural viajou esta semana ao município de Poço Redondo, no Alto Sertão, para conferir a retomada de uma das ações mais importantes do governo do estado quando o assunto é a melhoria da qualidade genética do gado leiteiro de pequenos produtores rurais. Marcelo se refere ao programa de inseminação artificial por tempo fixo, executado pela Endagro. Depois de um ano suspenso por causa da pandemia da Covid-19, o IATF está de volta a todo vapor. Veja na reportagem de Ingrid Colasso. O governo do estado, por meio da SEAGRE e através da Endagro, retomou esse ano o programa de IATF. Em 2018 e 2019, diversas vacas foram inseminadas através do projeto. Só que em 2020, por causa da pandemia da Covid-19, não foi possível a realização de mais inseminações. Agora, com essa retomada, a expectativa é que mais pecuaristas sejam beneficiados.
O programa de inseminação por tempo fixo está trazendo, desde 2018, melhorias para o rebanho dos pequenos produtores, principalmente aqui nos municípios do semiárido. Esse ano de 2020 e 2021 serão inseminadas 885 vacas em 17 municípios do estado, em especial do semiárido sergipano. É um programa do governo do estado, né, e executado pela Secretaria e a Indagro, Secretaria da Agricultura e a Indagro, e ele tem a parceria e financiamento da Secretaria de Inclusão e Assistência Social e monta um valor de R$200 mil para 2021. Os primeiros a serem favorecidos foram os animais dos produtores de Poço Redondo e Monte Alegre, que puderam receber nessa fase inicial do programa o diagnóstico ginecológico e o protocolo hormonal, e que depois serão avaliados para ver se poderão ou não dar continuidade às demais etapas. No dia de hoje, nós estamos fazendo a avaliação ginecológica de todas as vacas que poderão entrar no programa. Algumas serão excluídas por apresentar prenhez ou por alguma infecção que venha prejudicar uma possível prenhez no futuro. No dia de hoje, nós usamos a aplicação de um estrógeno e de progesterona. Daqui a 8 dias, nós iremos retornar à propriedade, fazemos a retirada dos implantes de progesterona e aplicaremos mais 2 hormônios e prostaglandina. Após 48 horas, esses animais estão aptos a receber o sêmen, que seria a inseminação propriamente dita. Após essa inseminação, 30 dias a 35 dias, nós retornaremos para finalizar o programa, onde diagnosticaremos as vacas que positivaram a prenhez ou as que negativaram. No caso das vacas prenhas, sairemos todos felizes pelo êxito. No caso das vacas vazias, nós aconselhamos a colocar junto ao boi para que elas venham a emprenhar. Não da inseminação, mas sim do boi. O importante é que a vaca esteja prenha o mais rápido possível. O IATF é uma técnica de reprodução ainda pouco usada pelos pequenos pecuaristas, devido aos custos e à exigência de profissionais especializados na execução. Muitos ainda utilizam no rebanho a monta natural, com touros sem comprovação genética, e que não gera animais tão produtivos quanto os nascidos por meio de inseminação. Os sêmens utilizados no programa para o melhoramento genético são das raças holandesa, Girolando 3/4 e Gir Leiteiro. Este programa ele foi idealizado com vistas ao melhoramento genético do rebanho de pequenos produtores rurais, produtores de leite, de 50 a 150 litros de leite. É um programa que visa justamente o uso de touros provados geneticamente como melhores, para que realmente eles tenham um maior rendimento e produtividade na produção de leite. A inseminação artificial é uma opção de melhoria genética em função de que você pode sincronizar o cio, né, através de protocolos hormonais, e inseminar muitos animais simultaneamente. A convencional, ela tem o problema que depende da visualização do produtor, do ordenhador, do cio. Então, é um ser humano sujeito a falhas, né, de observação. E isso perde muitos cios e aumenta muito o intervalo de partos, o que reduz a produção. Porque o que interessa para o produtor de leite é quanto mais parto, né, mais leite. Então, a IATF ela supera a anterior por isso. Para os pecuaristas José Rodrigues e Rael Gomes, que vivem na comunidade quilombola Serra da Guia em Poço Redondo e que já participam do projeto desde o início, é perceptível melhoria na qualidade genética do rebanho e também na produção de leite, que agora é muito maior. Sempre, cada vez mais que a gente procurar a melhorar a criação dos nossos animais, é bom para a gente, né? A gente vive do leite. Aí a gente tem uma genética muito boa. Com a inseminação, a tendência, a expectativa é melhorar, né? Hoje, quando a gente vive aqui, não tem mais gado ruim. É só melhorar. Todos bons. E
do sertão do estado, a gente agora vai a Campo do Brito, na região agreste. Por lá, tem um produtor rural que ganhou fama na produção de alimentos de qualidade, livres de agrotóxicos. É o senhor Delson, que virou referência no plantio e cultivo de orgânicos. Pois é, os produtos dele fazem muito sucesso na Feira Livre de Campo do Brito e também aqui em Aracaju. Seu Delson também resolveu investir na produção de mel de abelhas. E há 3 anos já tem mercado consumidor garantido. Acompanhe. Desde pequeno, e mesmo sem ter muita noção, seu Delson sempre viu a família plantar de tudo um pouco, sem nunca utilizar nenhum tipo de produto químico nas plantações. Naquela época não se falava tanto na importância de alimentos orgânicos como hoje. Carregando os aprendizados vindo da infância, seu Delson vem plantando e colhendo diversos legumes, raízes, folhas, verduras e frutas livres de agrotóxicos em um terreno de 4 hectares. 17 anos que eu tenho, mais um pouquinho esse terreno, então sempre eu puxei para o orgânico, sempre. Quem está comendo aquele alimento não está sendo prejudicado, né? Porque se você usa veneno, você vai prejudicar quem está se alimentando. Eu nasci dentro do orgânico, só que ninguém sabia o que era orgânico. Nós plantávamos, mas ninguém sabia. Daí, de um tempo para cá, o pessoal começou a dar mais valor ao orgânico. Aí o pessoal fala sempre de orgânico, aí eu procurei me adequar na norma dos orgânicos. Barreira, compostagem, dentro do que é permitido. Então, né, a pessoa vai se aperfeiçoando cada vez mais. E eu gosto de plantar orgânico porque a pessoa se alimenta bem. Como sempre gostou de fazer tudo da forma mais natural possível, o agricultor também decidiu ter em casa 2 minhocários, de onde ele retira o esterco da minhoca e mistura com um substrato de bagaço de coco e utiliza como um adubo para as mudas que ele mantém em uma pequena estufa. Minhocário, eu decidi produzir humus, porque quando plantar só no substrato, as plantas não desenvolviam, as plantas eram fracas. Aí nós resolvemos, eu assistia sempre a reportagem com o minhocário, aí eu dizia, eu vou construir minhocário para mim. Aí foi quando a doutora Maria Urbana vivia mais nós aqui, aí ela disse, Delson, é muito bom. Aí eu construí um no chão, aí comecei a produzir a minhoca para tirar o humus, para misturar no substrato. Aí tá dando certo, aí teve ataque de formiga, como era no chão, aí as formigas começaram a atacar as minhocas. Aí eu construí mais em cima de 4 coxas de água, 4 vasos, suspensos do chão. Aí agora as formigas não atacam. Aí ficou bem melhor. Antes, tudo que seu Delson colhia era vendido em feiras livres. Mas com a pandemia, ele teve que se adaptar e passou a vender por encomendas, que antigos e novos clientes pedem pelo WhatsApp. E essa nova maneira de comercializar os produtos vem trazendo muito mais satisfação e renda para o agricultor. Antes eu trabalhava na feira e não tinha a demanda que hoje eu tenho de venda. O pessoal pede pelo Zap e eu tiro um dia da semana e vou entregar em Aracaju. Na verdade, não é 1000 vezes não, é 10.000 vezes melhor. Além dos orgânicos, seu Delson também decidiu investir na criação de abelhas há mais ou menos 3 anos e já vem tendo uma boa produção de mel. Eu iniciei 2, 3 caixas, mas no início era mais um hobby, era mais uma alimentação que eu queria para mim, uma alimentação limpa que eu estava produzindo para mim comer. Mas a partir do 1º ano que eu gostei, aí no 2º ano eu já multipliquei. Hoje nós temos em torno de umas 30 caixas. Aí eu quis aumentar por quê? Porque eu tirava o mel para mim e o pessoal pedia, só que era pouco, só dava mais para o meu uso mesmo. E o pessoal pedindo, conhecendo o jeito que eu trabalho, aí sempre me pedia. Então eu quis ampliar, que é mais uma fonte de renda. Além dos meus produtos, eu tenho um produto bom para oferecer aos meus clientes. Aí nós ampliamos mais e agora nós estamos com mais um lucro, um extrazinho por fora, né? A quantidade que nós já tivemos esse ano, agora que passou, o ano passado, nós tivemos em torno de 110 litros. Mas de 10 caixas que tem aqui, mas nem todas estavam produzindo, porque a abelha é pela produção de cada caixa. Se ela está mais tempo numa caixa, ela vai produzir mais. Então é em torno de 18 litros por caixa. E o meu mercado é o meu consumidor que consome minhas verduras orgânicas. Então ele pede e eu levo para eles. Pelo Zap também.
Quem tiver interesse em comer de maneira mais saudável, livre de substâncias nocivas à saúde e com legumes, frutas e verduras de alta qualidade, pode entrar em contato com o seu Delson. A demanda é grande. Tem cliente que pede em 15 em 15, tem cliente que pede toda semana. Eu entrego para a cooperativa, que eu faço parte, a Corpesul, e a minha entrega é só em Aracaju. E meu filho tem uma feira também aqui no Campo do Brito. Se alguém se interessar e querer adquirir os meus produtos, é 99912-5977. Em instantes, tem as dicas do médico veterinário para quem pretende iniciar a criação de aves como bicho de estimação. Fique com a gente, o Sergipe Rural volta já. Já estamos de volta e agora com as notícias da meteorologia. E você, produtor rural, veja agora como fica a previsão do tempo para os próximos dias em Sergipe. O Centro de Meteorologia de Sergipe prevê sol forte no sábado e no domingo em todo o estado. Na segunda e na terça, o tempo fica nublado, com possibilidade de chuva passageira no litoral sergipano. Já no sertão do estado, o tempo segue firme, sem previsão de chuva. Na quarta, quinta e sexta, a temperatura volta a subir com a chegada de uma nova massa de ar quente. A temperatura durante a semana deve variar entre 21 e 33 graus. No município de Telha, a temperatura deve chegar aos 31 graus, 32 em Pacatuba e 33 graus em Canindé de São Francisco. E nos últimos meses, a produção do Sergipe Rural recebeu dezenas de mensagens de telespectadores com dúvidas de como criar aves de estimação em casa. A procura por elas aumentou e muito durante a pandemia da Covid-19. E como o programa não deixa nada sem resposta, nós fomos em busca das informações com o médico veterinário Alexandro Machado. Durante o bate-papo com a repórter Ingrid Colasso, ele trouxe dicas importantes para o criador cuidar de forma correta dos animais. Confira. O ambiente onde o animal de estimação vive é muito importante, tanto para o seu desenvolvimento quanto para a sua qualidade de vida. E com os pássaros não seria diferente. E quem conversa com a nossa equipe agora sobre esse assunto é o médico veterinário Alexandro Machado. Doutor Alexandro, primeiro, as pessoas que têm pássaros, elas podem criá-los livres, tem que ser realmente dentro de uma gaiola, pode haver uma alternância. Quem cria livre, há algum tipo de perigo e se criar assim solto? Então, hoje em dia os animais eles estão chegando nas nossas casas como entes queridos, como os filhos, e a gente acaba criando como tal. Então, muitas pessoas acabam criando esses animais de forma semi-extensiva, ou seja, dorme na gaiola, mas a maior parte do tempo fica solta. Quando a gente cria uma ave solta, a gente está colocando em risco a saúde da mesma. Por quê? Porque o que acontece? Às vezes acontece acidentes domésticos. Então, muitas vezes a gente senta, a gente pisa, a ave voa e bate em alguma superfície. Então, nesse contexto, é sempre importante, quando a ave ficar solta, que a gente fique sob monitoramento. Então, a gente possa monitorar essa ave. Saiu, coloca a ave dentro da gaiola. A gaiola, quanto maior, melhor, porque o indivíduo ele consegue fazer uma atividade física melhor, né? E se porventura vocês tiver, no caso, um viveiro, por exemplo, que esse viveiro ele seja de acordo com o tamanho e a densidade populacional da ave. No que se diz respeito ainda ao ambiente, chama a atenção de onde acondicionar a gaiola ou o viveiro. Lembrando que esses animais, todas as doenças que nós temos, eles também têm. Então a gente tem que se preocupar principalmente com as correntes de ar.
né, muita ventilação. Então, muita ventilação pode predispor a essas aves aos problemas respiratórios. Entre os problemas respiratórios, as pneumonias. Então, dessa forma, o que a gente aconselha é que à noite, por exemplo, a gaiola, o viveiro, o tutor possa cobrir a gaiola. E aí, dessa forma, ele faz com que impeça a corrente de ar, a ventilação, principalmente durante a madrugada, onde a temperatura ela cai mais. A temperatura ela fica mais baixa, né? Então, nesse contexto, é interessante que a gente possa cobrir a gaiola. O senhor estava falando aí em relação à exposição ao vento. E em relação à exposição ao sol, não pode deixar realmente passar o dia inteiro aquela gaiola no sol, porque vai esquentar e vai terminar o animal sentindo realmente calor. Isso. O que a gente recomenda, o banho de sol ele é sempre benéfico, né? Porque é através dos raios ultravioleta que vão, no caso, ajudar na sintetização de vitaminas. Então é super importante o banho de sol. O que a gente chama a atenção é a exposição desse banho de sol, a duração e, no caso, o local. Então, o que é que a gente recomenda? Bom, primeiro que seja nas horas mais frias durante o dia. Então, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, no final da tarde, 5 horas, 4h30, 4h40. Então, esses são os horários que a gente recomenda que faça o banho de sol. Entretanto, a gente tem que ter cuidado, na verdade, do tempo de exposição. Então, não existe uma regra, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. É questão de bom senso. Eu sempre recomendo, na verdade, colocar a gaiola pegando metade sol e metade sombra. Por quê? Porque a ave ela vai ter o livre-arbítrio da escolha. Se tiver muito quente, ela pode ir para o local onde não está pegando tanto sol. E dessa forma, você acaba promovendo o bem-estar físico e psíquico do indivíduo. O senhor falou aí em relação àqueles que criam em gaiolas. A questão da higienização dessas gaiolas. Como é que elas devem ser feitas e qual a melhor gaiola, na verdade, para poder se criar um pássaro? Então, a higienização ela tem que ser diária, todos os dias. Tá? Muitas vezes as pessoas adquirem uma ave pensando que não vai dar trabalho. Todo ser dá trabalho. Tá? Então a ave não foge à regra. Então a ave também dá muito trabalho, porque o intestino dela é muito curto, então ela defeca muito, come muito e defeca muito. Então o que a gente recomenda é que o tutor possa colocar folha de papel, ofício, chamex, nunca utilizar folha de jornal, porque a folha de jornal, a tinta, é a base de chumbo. E aí, nesse contexto, a ave pode ingerir e pode acabar se intoxicando. Tá? Então, o tutor ele vai, pega essa folha, coloca no piso da gaiola. Quando for à noite ou no outro dia, ele recolhe essa folha, joga fora e coloca outra folha. Com relação à gaiola adequada, bom, é como eu falei, a gaiola adequada, ela deve ser sempre de acordo com o padrão da espécie. Então, por exemplo, passarinhos, a gente utiliza mais gaiolas de madeira, de fibra. Psitacídeos, são os papagaios, periquitos, calopsitas, e a gente utiliza mais gaiolas galvanizadas. Doutor Alexandro, muito obrigada, pelas suas informações. O Sergipe Rural agradece. Lícia, Marcelo, voltamos com vocês aí do estúdio. E o Sergipe Rural fica por aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do nosso WhatsApp. Anote o número 998946691. Você também pode nos achar no Instagram. É só procurar por @Sergipe_Rural. A gente volta a se ver na próxima semana. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!